no ar na Rádio Independente, 3 horas e 30 minutos, 28 graus 5 décimos, marcando a temperatura. Estamos de volta para falar do espetáculo da Paixão de Cristo de Forqueta, Arroio do Meio. Estamos recebendo aqui 2 atores que participam dessa encenação, também o diretor da peça. Vamos conversar com Lineker Duarte, Márcio Rockenbach e também o diretor Paulo Haas. Já começando dizendo, Ricardo, que temos um aniversariante aqui na mesa, Lineker Duarte, de aniversário hoje, um dos nossos entrevistados aqui. Parabéns, Lineker, pela data de hoje. Já dando uma boa tarde a vocês, sejam bem-vindos à Rádio Independente. Obrigado, Ricardo, obrigado, Gabriel. Realmente é um prazer estar aqui novamente na Rádio Independente, falando com todos. E sempre uma grande alegria estar aqui sendo recebido por todos vocês. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde, Ricardo, Gabriel. E para nós é uma satisfação novamente estar aqui debatendo um pouco sobre o assunto Paixão de Cristo. Boa tarde, ouvintes, Ricardo, Gabriela, boa tarde a todo mundo. Né? Parabéns, Lineker. Obrigado. Pela sua idade de Cristo, eu vou revelar a idade dele. Então. Tá novo ainda o Lineker, né? Tá novo. Tá novinho. O detalhe é que o Lineker, na apresentação, ele faz o papel do diabo. E ele está na frente de quem faz o papel de Cristo nesse momento, né? Que é o Márcio aqui. Então ele tá com a idade de Cristo, mas... Em lados opostos. Em lados opostos. É verdade, né? É verdade. E essa parceria vem de algum tempo, assim como o Paulo também. A gente já faz esse bate-papo aqui há alguns anos, né, gente? E todo ano é sucesso. As pessoas que acabam se dirigindo lá para Forqueta para acompanhar a programação. Ano passado até teve uma chuva ali que ameaçou, no final saiu, né? E foi um grande evento, como de costume. O que a gente pode falar daquilo que é mantido, que as pessoas gostam, mas eu sei que todos os anos vocês falam que tem novidades, que tem que mudar um pouquinho, tem que ter uma adaptação, enfim, algo novo para as pessoas, aquelas que acompanham quase que anualmente essa peça. Nada melhor do que o nosso diretor falar sobre isso, né? Mas, sem dúvida, sempre há algo novo, né? Tanto eu que faço Cristo, o Lineker que faz o papel de diabo e outros papéis, que ele faz alguns outros papéis também. O Lineker é multipapel. Ele é multipapel, tá, né? Bom. Enfim. E a gente sempre tenta inovar, tenta pesquisar, eu olho muito vídeos, enfim, para tentar, como a gente não é ator profissional, né? E para tu ter sempre algo novo para mostrar para o nosso público, que vem nos prestigiar sempre nessa encenação na Via Sacra. Paulo, o que teremos de novo então? Eu não vou contar agora, né? O que tu pode contar, só para chamar, né, a atenção das pessoas, para elas terem mais vontade ainda de ver. Não, assim, realmente que nem o Márcio comentou, a gente inova a cada ano, sim, vai ter coisas diferentes, né, com certeza. A história em si não muda, a gente procura manter assim a originalidade, baseada também em textos bíblicos. E, enfim, o que talvez mais vai ter de novidade esse ano é uma participação musical um pouco mais detalhada no meio da peça, algumas partes assim que eu estou pensando em fazer, né? Isso eu vou dizer, mas o resto agora vocês têm que vir lá olhar. Mas tu pode dizer se é uma orquestra, se é um som mecânico? Olha, tem que vir lá. Não, vai ter participação sim de cantos solos, né, participações, e isso nós já fizemos lá nos idos 2010, 12, parece, se não me engano. Enfim, vai ser uma coisa diferente, né? Então, com uma participação assim... cabe ressaltar aqui que a nossa peça é totalmente feita ao vivo, né? Um pouco diferente de outros espetáculos que acontecem, né? Onde praticamente tudo decorre de uma gravação feita em estúdio. A gente faz ao vivo, talvez não saia 100% como talvez deveria, às vezes o texto, mas o improviso vale, e o improviso muitas vezes ele torna a peça muito mais emocionante. Também a trilha sonora, tudo a gente tenta fazer realmente na hora ali, né? Já aconteceu algum caso, Paulo, alguma curioso, inusitado nessa questão do improviso aí, que vocês lembram, que poderiam compartilhar? Um pouco de bastidor. Olha, Olha, eu tenho alguns... Acho que são vários pela semblante. Pelo semblante sempre há, né? E a gente brinca que esse ano até a gente está falando que a Via Sacra, sendo a 27ª edição, né? Já
podemos já contar um livro sobre isso, né? E aí eu brinquei que então nós vamos ter que fazer 2, nós vamos ter que fazer um livro dos bastidores e um livro da encenação, né? Em si, né? Então tem várias, tem uma cena que eu lembro há muitos anos atrás, onde que me deitaram, no momento que colocar na cruz, me deitaram no chão ali para colocar, e me deitaram, como é num gramado, né? Me deitaram num ninho de formiga. E aí eu, pendurado depois na cruz, quando me colocaram ali, porque, enfim, eu estava morto, não podia mexer, não podia fazer nada, e eu percebi, enfim, sei lá quantas formigas estavam em mim, nas pernas, subindo, enfim, e eu posso dizer assim, ó, nenhuma me picou, nenhuma. E se picasse, ia ter que se mexer. Enfim, não sei o que a gente iria fazer, mas então são coisas inusitadas que acabam acontecendo, que só a gente sabe, né? Que o público não percebe. Enfim, a gente também tem que, né? Não dá para pular da cruz para baixo. Que não era ator profissional, mas nessas horas o profissionalismo ele prevalece. Né? Então são algumas cenas assim que acabam acontecendo. Já aconteceu que a galera deixou os microfones ligados, né? E lá, e lá no fundo saía aquela palavrão. No meio de uma peça religiosa não pode. Não pode, né? Enfim, mas como a gente disse, né? Então os bastidores eles acabam trazendo cenas para nós, enfim, para nós, para o público não aparece, mas, por exemplo, como eu comentei, essa cena, o que aconteceu comigo, o público não percebeu, mas eu lembro disso até hoje, né? Porque eu estava cheio de formiga, as mulheres que estavam sentadas embaixo, né, olhando para Cristo na cena, enfim, né, elas viram, elas não podiam lá bater para tirar, enfim, né, mas faz parte. É nessas horas que os milagres acontecem, nessas né? horas, acreditas que tenha a força eu acredito divina, que porque nenhuma tenho. formiga tenha picado? No início, antes, Ricardo, quando tu comentaste que ano passado nós estávamos com aquele tempo na quinta-feira, chove, e aí nós estávamos naquela de manhã, cancela, não cancela, né, enfim. E eu vou dizer assim, a gente tem um santo forte, né? O São Vendelino, que é o padroeiro da natureza, enfim, né? Que é o da comunidade católica, eu vou dizer assim, a gente é uma comunidade iluminada que realmente não choveu e a gente pôde fazer ano passado um belo espetáculo, né? Ô, Lineker, confessa, essas formigas foi obra do diabo ou não? Olha, com certeza, né? Para dar uma emoção na cena. Bom, gente, eu tô vendo aqui na programação até que já tem a encenação em si, começa às 8 da noite, mas tem uma apresentação da Stena Big Band a partir das 7 horas da noite, né? Então já vai preparando o clima, que acho que é legal também, né? Para que as pessoas já vão lá se acomodando. Acho que é sempre importante a gente reforçar a questão da cadeira, né? A questão de chegar mais cedo por causa do acesso, essas coisas que a gente repete todo ano, porque eu não sei qual a expectativa para esse ano, mas eu sei que normalmente são milhares de pessoas que vão, né? A gente sempre se prepara para receber o público maior que o recebido no ano passado, né? E o principal é acolher essas pessoas muito bem na nossa comunidade e no nosso cenário, no nosso espetáculo. Então a gente sempre pede que as pessoas elas venham com antecedência, né? Para que elas possam se acomodar muito bem no cenário, que tragam suas cadeiras, né? Tem espaço para o pessoal quem quer trazer chimarrão, enfim. E com isso, como tem muitas pessoas que vêm cedo, a gente, há alguns anos já tem a apresentação de uma banda, de uma orquestra, que faz um entretenimento das pessoas antes, né? Porque tem pessoas que estão às 18 horas lá sentadas porque querem pegar o seu lugar, né? Enfim, um lugar bem na frente, né? E a gente sempre reforça que qualquer lugar no nosso cenário que você vai sentar, indiferentemente se você chega cedo ou se você chega mais tarde, você vai sentar num lugar onde que você vai ver a encenação de qualquer ponto onde o público está sentado. Quem já foi sabe do que a gente está falando, porque o nosso cenário da Lagoa ele foi construído para essa encenação, para esse evento, onde que o público consiga, de qualquer lugar onde ele sentar, enxergar toda a encenação. Não sentar no lugar, aqui eu não vou ver essa cena, aqui eu não vou ver aquilo, não. Ele vai sentar e ele vai enxergar toda a encenação, né? Então, as pessoas não precisam se preocupar em relação a isso, eu preciso sentar na primeira fila. Quanto mais para trás sentar, às vezes até melhor vai enxergar, né? E com isso,
né? Tem a apresentação da Sterne Big Band, que também é coordenada a orquestra pelo Paulo, né? Que faz o entretenimento do público antes, né? Até para não se tornar muito monótono, pessoas ali 2 horas sentadas sem ter algum... Quanto tempo vai durar o espetáculo, a encenação? Olha, a ideia é 1h45 a 2 horas, no então vai máximo. até mais ou menos umas 10 horas da noite. É. Então o evento como um todo, começando às 7 com a banda, e depois indo até às 10 da noite. Isso aí. 2 horas de peça. E quantas pessoas vocês estimam? De público? É. Ano passado foi em torno de 6 mil pessoas, a gente estima de 7 a 8 mil pessoas, né? E questão do resto da estrutura, o Ricardo falava antes, né, da pessoa levar a cadeira, tem a praça de alimentação, banheiros, como vai ser a estrutura? A gente tem, monta a estrutura, né, no cenário, então tem banheiros químicos que a gente contrata, que é alocado, né, tem a praça, então, questão da alimentação, que a gente também fornece, a gente toma o cuidado para que, como é Sexta-feira Santa, muitos acabam não, né, fazendo o seu jejum, não comendo o carne, enfim, então a gente contrata uma empresa que faz a questão dos pastéis, enfim, então eles fazem algo relacionado a isso também, já evitar um pouco em relação a isso, porque alguns acabam cuidando isso, né. Tem o chimarrão, né, e tem bebidas, enfim, então vai ter... E não tem cobrança de ingresso para assistir a peça? Não tem cobrança de ingresso. A entrada é gratuita. Vocês vão arrecadar algum alimento também para alguma doação? Não, Ricardo. É uma coisa que a gente acaba não fazendo esse tipo de movimento, né? Pelo menos não esse ano, né? Quem sabe futuramente. E são 100 atores, é isso? Em torno de 100 pessoas que ajudam, né? Entre crianças e maioria da comunidade forqueta mesmo, né? Cavaleiros, etc, né? Então dá mais gente. É gente, é. Hoje, dá mais ou menos umas 100 pessoas, né? Nós temos pessoas que colaboram, né? De outras comunidades também, né? Não só da Forqueta. Mas Forqueta quanto mais ou menos da Forqueta? Metade? Não, um pouco mais, uns 70% são de lá ou ligados a que tem raízes lá. Tem raízes lá, enfim, né? Então, e o nosso grupo sempre é aberto a todos, quem quiser participar. Quantos personagens do Lineker faz? Nesse momento, tô com 2 personagens, né, no script, no roteiro. Eu faço uma testemunha que acusa Cristo, junto com outras testemunhas. E atualmente, então, também o demônio. Nesse aspecto, o demônio, já estou há 10 anos fazendo esse personagem. Mas antes de fazer o demônio, também já fiz outros. Fui apóstolo. Fui aquele rapaz, e hoje quem faz esse personagem é o filho do Márcio, aquele rapaz que entregava a bacia de água para Pilatos, para lavar as mãos, né, enfim. E eu comecei com esse personagem. Mas hoje, atualmente, então, eu estou com 2. Estou com como uma testemunha e o diabo. Como é fazer o diabo, Lineker? Porque o Jesus, Cristo, todo mundo tem uma idolatria, né? Tem um olhar diferente. Mas o teu personagem, ele não é muito querido pela comunidade. Como é que é fazer para realmente mostrar e viver essa história ali, né? Você entender que naquele momento precisa viver realmente o personagem e passar o máximo de verdade possível para quem está assistindo. Tem que, de alguma forma e outra, tem que tentar prender o espectador. Então, trazer a real emoção, a real essência daquele personagem para o espectador se sentir envolvido com a peça, com o nosso espetáculo. Então, como que eu faço isso tentando... Porque o personagem, né, sabemos, difícil de interpretar, de se fazer. Então, como o Márcio falou antes, ele assiste filmes. Eu também tenho algumas vezes, alguns momentos que eu me inspiro, para me inspirar nesse personagem, assisto a filmes de terror, somente. Tu gosta pouco de cinema, né? Eu gosto de cinema também. Teve um ano que eu inspirei o meu personagem no Coringa, do Batman, na psique do personagem do Heath Ledger. Então, é isso. Eu acho que esse é o ofício do ator. Nós não somos atores profissionais, mas é tentar viver muitas vidas em uma vida só, que é o palco, é a representação. Então, nesse momento da Via Sacra da Paixão de Cristo de Forqueta, a representação do mal contra o bem
Então, é tentar levar também uma mensagem para o público que vem buscar alguma coisa no nosso espetáculo. Paulo Haas, diretor da 27ª edição da Via Sacra, espetáculo A Paixão, Morte de Jesus Cristo. Como é que é para organizar a questão de ensaios, né? Porque daqui a pouco tem gente que chega nova, tem uns que saem, é muita gente, é uma apresentação de quase 2 horas, como vocês falaram, né? Como é que funciona para chegar ao ponto de estar tudo certo para apresentar no caso da sexta-feira? Olha, é uma maratona, né? O que acontece é o seguinte, né? Realmente existe um rodízio de atores, existe isso sim, tanto que eu diria que nesses 27 anos agora já temos gerações que começaram, saíram, já estão até os netos deles que já estão ali, né, Márcio? Meus filhos? Filhos do próprio Jesus que participam. Então existe toda realmente um rodízio assim, só que o que deu consistência ao nosso espetáculo foi que se construiu uma base de alguns atores que mantém a bandeira, se pode chamar assim, né? O Lineker é um deles, o Márcio, tantos outros lá que ajudam. Márcio está desde o início? Desde sim, o né? início, sim. Sempre sendo Jesus também, né? E esses jovens, é só fazer um parênteses, essas crianças que entram depois, é por iniciativa delas? Vocês veem que existe essa vontade? Sim. Realmente procuram, né? O que acontece muito com o jovem é o seguinte, né? Eu acho que não é só na nossa localidade lá, mas chega um dado momento que o jovem, ele voa, né? Ele estuda, enfim, começa a vida pessoal dele, namoro, etc. Então, existe um certo abandono por uma certa faixa etária, né? Mas lá na frente, às vezes eles voltam, né? Enfim, então é necessário também essa composição de, assim, a gente sempre, cada ano faz convite de pessoas que queiram participar, né? E, inclusive, a gente conseguiu chamar pessoas boas de fora que se apaixonaram pelo espetáculo. Não, posso participar? Claro, vamos lá. E todos esses anos assim que funcionava. Mas são quantos ensaios, Paulo? Geralmente a gente começa a ensaiar uns 2 meses antes, né? Mais ou menos assim, às vezes já começamos, às vezes um pouquinho antes, como mais tardio também. Mas aí é semanal? Como funciona? Domingos à noite, a gente reúne a galera, né? Existe uma inovação também esse ano, tem o Nairo Link, que é lá do grupo de teatro lá de Arroio do Meio, do Fosse a Cena, que está fazendo um trabalho paralelo com os atores em termos de movimentação, sabe, porque ele faz teatro, né? Então é importante a fisionomia do ator, a disposição dentro do cenário, enfim, são coisas que eu como diretor, a gente tem a visão do todo, né? Mas às vezes detalhes para se tornar um pouco mais, diria, mais perfeitos, né? Tem que ter aquela noção também de posicionamento, de respiração, né? De posicionamento de voz, né? Enfim, vários detalhes assim que tem que a gente tenta não é tão fácil quanto talvez pareça para algumas pessoas às vezes, né? Ter a vontade, mas também evoluir em alguns aspectos. E querendo ou não, assim, no nosso interior lá, a gente tem um pouco essa, como a maioria do pessoal descendente ou de italiano, de alemães, né? A gente tem aqueles cacoetes, né? E isso tudo, aos poucos, a gente está tentando eliminar também, né? Não que isso seja uma falha, mas fica mais direcionado à peça em si, né? A gente entende que, complementando, a gente entende que o nosso público que vem nos prestigiar, não que ele exige isso, né? Mas a gente, para nós temos essa exigência para nós, para cada vez melhorar, né? Não que a gente, sempre todas as pessoas elogiam, né? Mas a gente tem isso para nós, que a gente precisa sempre mostrar algo novo, fazer algo diferente, melhorar nessa questão, muitas vezes a questão de entonação, de posição, de falar, né? Até a questão que nem o Paulo disse, o sotaque, né? Eu tenho ele bastante. Então, a gente tenta melhorar essas coisas para se tornar um conjunto, né? Cada vez melhor,
para apresentação para o público. Evento que tem lei de incentivo à cultura, Lei Rouanet, tem acessibilidade, inclusão, a produção cultural, lei de incentivo à cultura, mais cultura e arte, patrocínio da Girando Sol, Farmácia São João e também realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A gente vai ter a definição, o tempo até, a previsão tá legal ali, mas tem um pouquinho de chuva previsto. É durante a tarde mesmo, ao dia, né? Se tiver uma chuva ali. E se porventura não sair nesse dia, tem uma outra data que ainda vai ser marcada, é isso? Esse ano, sim, Ricardo, a gente é bom tu comentar essa questão, né? Como para nós esse ano também é um pouco novo, nós temos essa questão da lei, da realização da lei do Ministério da Cultura, né? Patrocínio pelas empresas, a gente precisa fazer o evento, né? Em outros anos ele era cancelado, né? Mas este ano ele precisa ser realizado e a gente não tem ainda a questão da data definida, então caso não ocorra, no caso, na sexta-feira. Mas nós somos uma comunidade iluminada, um vale iluminado, não vai chover na sexta-feira santa. Se chover, pode chover durante o dia também, um pouquinho, enfim, né? Tranquilo, e o evento vai acontecer. E caso isso aconteça, realmente a gente venha conversar com vocês aqui do Grupo Independente para que a gente consiga transmitir isso para as pessoas e a data, no caso do novo espetáculo. Com certeza. Falamos com Jesus, então, esse que falou por último aqui, o Márcio Hockenbach, o Lineker Duarte, o Diabo, e também com o Paulo Haas, que é o diretor da peça. A apresentação, então, a 27ª edição, gente, não é pouca coisa, da Via Sacra, espetáculo A Paixão e Morte de Jesus Cristo, que acontece nesta sexta-feira santa, a partir das 7 da noite, já com Stena Big Band. Às 8 da noite acontece a encenação lá em Forqueta, Arroio do Meio, todos convidados, como já foi falado aqui, entrada franca. Muito obrigado pela presença, um bom espetáculo. Antes da gente ir para o intervalo comercial, Ricardo, o Teco Walter Kaiser, ele manda um recado aqui. Grande maestro Paulo, um abraço do amigo Teco Kaiser. Valeu, gente. Obrigado a todos, obrigado ao Grupo Independente, né, pelo espaço, né, e esperamos todos na nossa 27ª encenação da Paixão e Morte de Cristo em Forqueta, Arroio do Meio.